Começa agora Câmara Musical, onde a música encontra a raiz, a alma e o som de quem faz a arte de verdade. Apresentação: Cássio Luiz. Salve, salve, minha gente! Esse é o programa Câmara Musical, um espaço feito com muito carinho para valorizar o artista da nossa terra. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um artista nato, músico, educador musical, que tem uma sensibilidade e talentos únicos, que vai contar um pouco da sua trajetória extraordinária aqui pra gente. Meu querido Olímpio Rodrigues Trindade, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso ter uma pessoa, um músico, né, desse nível aqui no nosso Câmara Musical. E vamos começar então? Vamos lá. Vou mandar a primeira então. Seu Olímpio, falando de infância e raízes musicais. Você nasceu em Turiúba, mas cresceu em Três Fronteiras e Santa Fé do Sul. Como foi essa infância cercada de música e mudanças? Bem, eu comecei assim já com o meu pai dando os primeiros passos, né? E aliado com os meus tios, né? Formaram o primeiro grupo musical chamado Conjunto Moreno. E aí tocando naquelas festinhas, quermesse, missa, e aí com esse desejo da música, o meu pai na época era agricultor, né? Os meus irmãos mais velhos também, e aí a gente mudou para Santa Fé do Sul. E aí nasceu o primeiro grupo assim, que levava o nome do meu pai, J. Rodrigues e sua orquestra. Coisa linda. E aí essa orquestra foi crescendo, e o meu pai, por ironia, foi tocar num circo. E era um grande circo, e quando tocava naquelas cidades, as cidades pediam: poxa, vocês não querem tocar um baile aqui? Foi aí que nasceu a orquestra de baile, né? E como naquela época, alguns músicos eram de Catanduva, esses músicos falaram pro meu pai: por que o senhor não muda para Catanduva, que é um centro onde o senhor está perto de outras grandes cidades? Foi assim que meu pai veio para Catanduva. Que sorte a nossa, né? E aí se formou J. Rodrigues e sua orquestra. Que legal. E como é que era assim? O senhor é de uma família, né, onde a música sempre, acho que deve ter sido passado de geração para geração. Sempre foram músicos, né? Uma família de músicos. Como é que é fazer parte de uma coisa assim, quase que um idioma? A música acaba sendo um idioma diário, né, dentro da família. O senhor pode contar pra gente mais ou menos como é que é essa... Sim, essa coisa assim, sabe? Então, através da orquestra do meu velho, né? Hoje tem netos dele que se tornaram grandes músicos, né? Tocando em vários países. Então, eu me sinto assim felicíssimo de ter crescido ao lado de grandes músicos, ouvindo grandes músicas. Eu assim me lembro que na minha casa tinha uma sala enorme, e aonde a gente, na época, o meu pai tinha um programa de rádio aqui, eu acho que era a Difusora, fazia um show chamado Show Musical Tamoio, a cargo de J. Rodrigues e sua orquestra. Eu não via a hora de chegar o domingo para ouvir a orquestra do meu pai tocando no rádio. Então era... Isso aí já assim, foi aqui em Catanduva. Em Catanduva. Que legal. Né? Pô. E quais são as lembranças que o senhor tem, né, dessa fase de bailes e encontros musicais? Tanto falando de Santa Fé e falando de Catanduva. O senhor ainda lembra praticamente de tudo? Tem saudade dessa época? Sim, é uma saudade assim enorme, sabe? Na época de músico, né? Porque eu vivi dos palcos 35 anos. 35 anos. E a gente viajou muito, né? Eu me lembro do meu primeiro baile. Foi até uma coisa muito assim legal, sabe? Era um 1º de maio, eu não lembro o ano. E a orquestra toda estava em frente da minha casa, o ônibus estava ali,
e o contrabaixista não veio. E aí o meu pai falou, olha, vai ser você. E aí tive que arrumar uma mala muito depressa, né? E nesse dia, cara, ia começar um grande músico a tocar na orquestra do meu pai, e esse músico era simplesmente o melhor saxofonista brasileiro e o terceiro melhor do mundo. Nossa, que legal. Esse músico se chamava Cazé. Cazé. E o pai desse músico foi o meu professor de música, José Ferreira Godinho, um grande mestre que eu tive. E eu ouvia muito falar de Cazé, de gravações, essas coisas tudo, a história dele tocando no exterior. E falei, puxa, eu vou tocar com esse cara. Cara, quando a cidade também se chamava 1º de Maio, no Paraná. E quando eu cheguei e vi aquele cara, eu falei, pô, mas esse é o Cazé? Mas quando ele subiu no palco, cara, às vezes eu ficava até com vergonha de tocar com um homem daquele. Nossa. Ele era um gênio. E com ele a gente viveu assim, histórias incríveis. Tipo assim, eu não sei se você ouviu aquela música do Almir Sater, O Trem do Pantanal. Sim. Eu viajei nesse trem. Sim. A gente saiu de Penápolis para ir para Aquidauana. E o Cazé junto com a gente nesse trem. Sim. E lá ele, com um caderno de música, ele escreveu um arranjo incrível de uma música que eu vou lembrar para sempre, chamado Arlen Noturno. E escreveu para a banda toda tocar. Quando chegamos em Aquidauana, montou todo ali o palco, e antes da gente começar o baile, ele deu uma parte para cada um, os trombones, os trompetes, saques, e fomos dar uma passadinha. Bom, eu já tremia ali, porque era a coisa mais linda do mundo. Imagina num trem, com aqueles balanços, tudo, o cara escreveu fazendo tudo uma isso. partitura ali. E chegou a noite, a gente foi tocar música, uma lembrança que vai viver sempre. Todo mundo que estava dançando era um baile militar, aquelas fardas, aquelas mulheres chiquérrimas, aquele baile Sim. de luxo mesmo. E todo mundo foi parando de dançar, ficar em frente ao palco, ouvindo aquele cara tocar. Que legal, hein? E quando terminou, só aplausos. Isso, imagina, Aí, uma coisa mágica, né? Aí eu falei, poxa vida, como vale a pena tocar com um gênio desse, né? Então, para mim, assim, foram momentos, assim, inesquecíveis, né? De estar ao lado de um talento desse. Que legal. Quando a orquestra, antes de mudar para Catanduva, começou a fazer parte da banda Músicos de Catanduva, teve alguma influência, assim, que em matéria de repertório, assim, ou foi... Eles entraram só para substituir alguns músicos que faltavam? Olha, houve assim uma evolução muito grande, né? E aí foram vindo músicos de outras cidades. Sim. Músicos, olha, tinha músico de Minas, de Ribeirão Preto, de São Paulo vieram muitos músicos. O meu pai trouxe o pai do Cazé para ensaiar a orquestra dele, porque eram só músicos assim incríveis. E meu pai falou, já não está dando mais para mim. Então trouxe mas esse maestro é incrível. Mas na época, a orquestra tocava 20 bailes por mês. Nossa, então não tinha tempo do maestro ensaiar, entendeu? Então esse maestro sobrava para mim. Ele dava aula para mim o dia inteiro. Entendeu? Então, praticamente, ele foi o primeiro professor do... Foi. E o senhor lembra qual foi o primeiro instrumento qual foi o primeiro instrumento que o senhor começou a tocar? Foi violão? Não, foi contrabaixo. Contrabaixo, foi direto para contrabaixo. Sim. E é uma coisa assim incrível, né? Que o estudo do contrabaixo é um estudo meio estranho, porque você estuda métodos, você estuda aquele monte de coisa. E quem te ouve assim fala, poxa, você não toca nada, meu. Porque é só estudo, né? E quando eu fiz 15 anos, eu fui prestar o exame para a Ordem dos Músicos do Brasil. Que esse exame foi feito no clube de tênis e vieram 4 professores da capital para fazer esse exame.
Na época, o meu pai teve que procurar o prefeito, que na época era o Boresi, né? Borelli. E aí teve que ir atrás de juiz de menor, porque eu tinha 15 anos tinha que ter autorização. e eu tinha que ter esses documentos. E, cara, aí eu fui enfrentar, né? Eu cheguei lá, aquele monte de músico, aquele monte de coisa assim, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu vi um cara de cabelão comprido, porque na época de Beatles, aquelas bandas Sim. todas, o cara cantando Yesterday, acompanhando no violão, super, super legal. Falei, poxa, olha esse cara, meu, e eu vou fazer o quê aqui? Mas quando os maestros chamaram esse cara para fazer a prova, perguntaram para ele assim, quantas notas musicais existem? Aí ele chacoalhou a vasta cabeleira e disse que tinha mais de 700 notas ele conseguia tirar na guitarra dele. O primeiro maestro falou, você está dispensado, porque são só 7. São só 7. E, bom, aí foram outros candidatos, tudo, e chegou a minha vez, né? E eu passei pelo primeiro professor, que ele perguntou sobre teoria, e as perguntas que ele perguntou eu consegui responder legal. Sim. O outro professor era o solfejo, aí eu também passei por ele, e aí eu fui para o professor de contrabaixo. Ele abriu um método, eu toquei, e ele foi virando página, também toquei, e aí falou, pô, toca alguma coisa de ouvido para mim. Aí eu lembrei daqueles rock que tinha, sabe, e passei uma frase assim, e ele falou, pô, legal, cara, você tocou em que tom? Aí eu falei para ele, eu toquei em Lá bemol. E aí ele falou, bom, eu quero que você toque em Lá maior. Aí eu virei para ele assim e falei, poxa, olha só o que você vai fazer comigo, cara. Tudo que eu toquei que era bemol volta a ser natural. E tudo que era natural passa a ser sustenizado. Cara, é uma inversão para tocar aqui. Falou, não precisa tocar. Com essa resposta, você já está dentro. Que coisa linda. E aí, o que eu fiquei mais assim, que quando foram calcular as notas, eu com 15 anos fui o primeiro colocado. E o meu professor estava presente, e ele chegou para mim e falou, olha, tira o seu cavalinho da chuva, que você não sabe nada. Aí eu falei, poxa, acabei de passar em primeiro lugar. O cara foi meu professor e ele fala que eu não sei nada. Aí ele falou, o que você vai aprender é de agora para frente, na vida no palco, tocando. E eu, muito cedo, eu já descobri o quanto que ele estava certo. Porque eu era aquele músico de leitura, de você trazer a partitura, ler tudo certinho. Mas eu não estava habituado a alguém falar, ó, é tal tom, e acompanhar o cara. Sim. Então, aí que eu fui perceber que quando a gente fazendo o baile, os caras falavam, ó, Lá bemol. E eu com o baixo ali, eu sabia que eu estava tocando muitas coisas erradas. Mas quando era escritinho, eu fazia tudo perfeito. Foi aí que o meu pai tinha uma visão enorme. O meu pai um dia chega em casa com uma vitrolinha, tá? E disse para minha mãe, arruma todas as roupas dele que vai viajar quarta-feira. Ele vai para Santa Rosa do Viterbo. Que eu fechei um contrato com a companhia circense. E aí, você vai para aprender a tocar de ouvido. Então, a banda era guitarra base, guitarra solo, batera, um trompete e um contrabaixo e bateria. Sim. E aí que começou aquela coisa de você se adaptar a tocar de ouvido. Aí não tinha partitura, não tinha nada, você tinha que se virar ali, entendeu? E nós formamos uma banda no circo que se tornou a atração do circo, porque era um circo moderno, não tocando aquelas músicas antigas. Então, a gente tocava Carpenter, Beatles, Os Incríveis. Então, essa banda foi assim, ficando muito legal no circo. Ela é a força máxima do circo. E então, foram 6 meses viajando
por cidades lindíssimas, né? E você, com 16 para 17 anos, Águas de Lindóia, Serra Negra, conheci o famoso Ouro Fino, e aí a gente foi um tempo muito legal, assim, como músico, você conhecendo tantos lugares. Que legal. Essa resposta do senhor já serviu para responder 3 perguntas que eu ia fazer. Uhum. Agora, falando do seu pai, o que você mais aprendeu observando ele e os outros familiares de músicos da família? Olha, o meu pai é como a música tem que ser algo muito sério, né? E assim, e tudo que o meu pai fez para que eu me tornasse assim um músico, eu agradeço muito, muito, muito a ele, né? E o meu pai, quando já estava assim, com uma certa idade, ele um dia sentou comigo e falou: olha, eu queria que você fizesse uma música que fosse uma homenagem aos meus filhos. E eu já vinha naquela trajetória de festivais de música, essa coisa toda, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer a música, né? E surgiu que o meu pai faleceu e eu não tinha feito a música para ele. Mas uma semana depois, são coisas que não dá para entender. Sem explicação. O caderno veio na minha mão, um lapisinho. E a inspiração? É um violão. Eu compus a música, eu acho que eu não gastei nem 15 minutos. O legal de tudo isso, que eu não tive que trocar nota nenhuma. Todas elas eram perfeitas. Então, eu dei o título dessa música, chamado Entre Violões. E é uma canção assim que a gente sempre usa nesses trabalhos da gente, até a gente quando foi fazer a Expo Music, foi uma das primeiras músicas que a gente tocou, entendeu? E quando nasceu o projeto de conservatório, Sesc e prefeitura para formar uma orquestra de violões com pessoas que tocam violão na nossa cidade, eu me lembro que a Rede Globo veio para fazer uma reportagem e foi a música que a gente tocou. Escolheu essa música, né? Que legal, né? Seu Olímpio, o senhor fez parte, né, com a banda do seu pai. Aí, como o senhor disse, você fez parte dessa banda, né, do circo, né, que tocava no circo. Isso durante muito tempo também fez parte da banda do Arley, que é uma orquestra muito renomada aqui de Catanduva. Quais são, assim, as diferenças assim, que você pode colocar pra gente de uma banda para outra? Olha, quando o meu pai terminou a orquestra dele, nasceu o Continental Supersom. Sim. E para mim, assim, o Continental Supersom foi uma das bandas mais fantásticas que eu já toquei. Por quê? A gente era uma família. E esse projeto do Continental Supersom saiu assim. A orquestra do meu pai tinha 20 músicos. Passou para 15. E até que chegou um momento que 15 era muito. Aí fizemos uma reunião, tinha que caber numa Kombi. Sim. Então descemos para 8 músicos, tá? E aí, nessa reunião, olha, contrabaixo não pode faltar. Então, era eu, cara. E aí, saiu aquela pergunta, só que nós somos 8, a gente vai ter que se dobrar. Então, você vai tocar baixo, mas você vai ter que fazer vocal. Sim. E aí surgiu que, além de vocal, você vai ter que aprender a cantar também. Então, até eu tenho uma historinha legal, que eu morava numa casa, eu tinha uma vizinha. Então, eu pegava o violão e começava, tocava uma nota e vocalizando aquela nota uníssono ali. E fui assim, trabalhando, e um dia a vizinha chegou para outra e falou, poxa, ele é tão jovem, mas está ficando louco. Ele fica e fazendo junto, entendeu? E essa coisa toda. E não era, eu estava fazendo aquela escalinha para mim poder assim, quando fosse cantar, afinar-se a voz certinho, né? Então, aí que
a gente começou a cantar as primeiras músicas, né? E nós tínhamos um grande cantor que cantava as músicas internacionais e a gente fazia as músicas brasileiras. E era uma banda que se preocupava muito com as novelas da época, quando saíam as grandes músicas, essa banda sempre tocava. E era uma banda também que tinha um espaço para a gente ensaiar, para aprimorar. É tanto assim, você cantando e como no instrumento. Então, a gente conseguia tocar músicas que às vezes outras bandas não conseguiam tocar, porque nós tínhamos tempo de ensaio, preparo, essa coisa toda, e se tornou uma das grandes bandas. Eu assim, a diferença dessa banda para as outras bandas, quando saí dessa banda, eu fui para o Marajoara. Já era uma pegada diferente, porque eram mais tudo de ouvido, assim, sabe? Então, eu tive a honra de tocar com o Mané, com a Claudete, essa época. E foi aí que surgiu o Arley. E eu estive, assim, na orquestra do Arley 24 anos. 24 anos. E com o Arley que a gente foi também tocando em grandes cidades, grandes bailes, e foi aí que a gente começou a ter contato com muitos artistas, né? Como a gente, durante uma certa época, a gente fazia com o Francisco Petrônio, com o Aguinaldo Raiol, o famoso Festa Baile, né? Então, foi uma época, assim, maravilhosa, assim, de conhecer muitas coisas novas. E qual o aprendizado que o senhor teve, assim, né? Porque são estilos diferentes, né? Bandas diferentes, orquestras diferentes, e geralmente cada uma tem um estilo diferente também, no caso. Qual que é o aprendizado que o senhor leva de ter feito parte de tantas bandas? Olha, é uma ótima pergunta. Quando a gente tocava no Continental Super Som, a gente se preocupava com as músicas do momento. Quando eu fui pro Arley, o primeiro ensaio, eu falei, nossa, mas são essas músicas que essa banda toca? Que eram mais músicas antigas e com arranjos incríveis, né? Tipo assim, a gente tocava Ray Conniff, Glenn Miller, imitava as grandes big bands. Sim, as big bands. E aí eu fui percebendo o quanto que essa orquestra era aceita, o quanto que o povo queria essa orquestra para os grandes bailes, né? Sim. Então, você vê, foi uma mudança de repertório incrível, mas cada um no seu estilo, sim, né? Cada um no seu estilo. Era uma orquestra que normalmente a gente tocava muito nas grandes capitais, né? E a gente saía de Catanduva, era uma viagem que a turma adorava fazer, olha, de Catanduva a Cuiabá. 28 horas dentro de um ônibus para chegar lá e tocar um grande baile de formatura, de medicina, direito. Então era muito legal isso. E uma época dos grandes bailes de debutante. Então era muito gostoso. O que não se vê mais hoje em dia, né? Esses grandes bailes. Sim, hoje está muito carente. Hoje o povo acho que nem sabe dançar mais, né? Porque você chegava numa grande cidade, os grandes clubes tinham professores de dança ensinando as pessoas a dançar para ir no baile à noite e poder dançar. Que legal. Que pena, né? Que poderia ter, né? Se a gente conseguisse trazer esses bons tempos de volta. Esses bons tempos, né? O senhor sempre foi reconhecido pela sua forma sensível de tocar. De onde você acha que vem essa característica? É da família? É da vivência? É do estudo? Olha, é uma outra pergunta, nota 10. Quando eu comecei a tocar, um dia o baterista do meu pai era um baterista incrível e ele falou, Olímpio, você pode ir na minha casa tal dia, tal hora, assim? Até eu pensei que era uma festinha que ele estava me convidando para que eu fosse. E eu cheguei lá, eu tinha uma vitrolona, um monte de discos, e ele rodou um disco
e pediu para que eu ouvisse. Aí eu ouvi, ele perguntou, o que que você achou? Para mim foi uma das minhas maiores aulas, viu? Eu falei, poxa, eu gostei do cara do trombone, que solo lindo que o cara fez, os saques, meu Deus, o quinteto, que coisa linda. Aí ele virou para mim e falou, você ouviu errado a música. Você tinha que ouvir o instrumento que você toca, aquilo que o contrabaixo tocou na música, não aquilo que os outros tocaram. Cara, aí eu comecei a observar o que o contrabaixo toca, qual é a linha do contrabaixo na música. Ah, nesse gênero o baixo tocou desse jeito, eu vou pegar um samba, vai tocar desse jeito. E aí eu fui aquele cara que comecei a colecionar discos de grandes músicos, para que você pudesse observar como você empregar o seu instrumento. E foi aí que eu fui abrindo os olhos, né? As levadas que você tem, cada gênero, né? Que a gente passou por vários gêneros, né? Sim. Porque naquela época era muito comum. Olha, hoje em evidência está a lambada. Então você vê como que o baixo toca. Depois veio o forró universitário. Sim. Como os grandes músicos tocam. E a gente... E cada ritmo exigia uma linha diferente. Sim, hoje você ouve assim, Djavan, você vê o trabalho do baixista. Nossa. O Gilberto Gil tinha um baixista incrível, que o cara ensinou muitas coisas para a gente, entendeu? Então é dessa forma que você vai formando o seu jeito de tocar um instrumento. Agora, já vou uma pergunta que não está aqui. Quem, assim, numa visão geral desses famosos, quem que o senhor acha que foi um dos melhores baixistas do Brasil? Que esteja atuante ou que já foi de outra época e tal? Olha, o Brasil, eu via muito o Luizão Maia. Luizão Maia. Que era o baixista da Elis Regina. Então, ele dizia assim, que não é necessário que você toque muitas notas, que você toque poucas, mas sejam as notas perfeitas. Sim. E o trabalho da Elis Regina, você vê que o trabalho, mas é perfeito. Agora tem outros baixistas, tinha um baixista que era de Santos, que tocava com aquele cantor, fugiu o meu nome, que foi muito famoso, faleceu, não sei se de uma overdose, Charles Brown. Sim. O baixista dele era fantástico também, caras assim incríveis. Então, o Brasil, você tem os melhores músicos do mundo aqui. Pena assim que não se dá tempo na mídia de falar desses grandes músicos, né? Tá meio corrompido, né? O que faz sucesso hoje não é o que deveria fazer, né? Exatamente. Na sua opinião, qual a maior diferença entre um músico que apenas domina a técnica e aquele que toca com o coração? Olha só, cara, ele teria que aliar as duas coisas, né? Porque a técnica é necessária, onde você vai tocar tranquilo, tudo. Mas às vezes, assim, um músico muito técnico, ele perde a alma. Eu acho que o fundamental é a alma, de você levar a beleza da música, assim, sabe? Então, por isso que tinha que caminhar junto essas duas coisas. E no caso, com o senhor, como foi músico de orquestra, né, de baile, o que consta muito é você sentir aquela energia que o público está transmitindo na hora também, né? Sim. Acho que isso daí já altera de alguma forma o jeito, né? Até de tocar da pessoa, né? Não? Então, eu tive alguns momentos assim. Na época do Continental Som, uma historinha, eu estava tocando lá numa pequena cidade chamada Polônia. E a gente estava tocando e tinha um casalzinho em frente do palco. Ficaram a noite inteirinha
tudo que eu fazia no contrabaixo, o cara cutucava a namorada, olha só o que o cara fez, essa coisa toda, né? Mas eu não conversei com eles, nada, sabe? E eu fui saber isso anos depois. A gente foi fazer um carnaval em Neves Paulista, e naquela época você contratava os músicos para tocar o carnaval. Tinha um cara que era farmacêutico, mas ele tocava trombone, no carnaval ele ia defender a graninha dele, né? E a banda contratou um trompetista de Monte Aprazível, ele é escrivão de polícia. E ele foi tocar com a gente. E chegou um dia, depois de um matinê, o carnaval era em Neves Paulista, e ele morava ali vizinho, ele ia de carro, né? Ele chegou para mim: Olímpio, se eu convidar você para ir jantar comigo hoje, você vai? Aí eu não tive como dizer não. Aí eu fui jantar com ele. E no caminho ele falou: você sabe por que eu estou te levando para jantar na minha casa? Porque o meu filho é o teu maior fã. Aí eu falei: meu fã? Sim, o meu filho foi num baile que você tocou e ele ficou meses falando daquilo que você tocou no baile. Então eu quero fazer uma surpresa para ele, levar o cara que ele viu tocar um dia. Aí ele chegou, quando viu: pai, é esse o cara, pai. Aí para mim foi uma super surpresa, porque você tocando contrabaixo, você despertar alguma pessoa pelo instrumento. E ele devia ser músico também, ou não? Não, ele estava aprendendo a tocar sax. Estava aprendendo a tocar sax. Mas olha só que história. Eu estou não mais com o Continental, estou com o Arley em Bauru, aniversário de um dos melhores clubes de Bauru, show com o Luiz Airão. Aí tô lá tocando baile e chega os músicos do Luiz Airão. Chegou bateria, foi trocando os pratos, colocando o teclado, foi o cara do violão, foi ligando, e por último chegou o cara do baixo. Aí cabelão comprido, tudo, o cara chegou, quando ele olhou para mim: não acredito que é você que está aqui. Então, ele era o baixista do Luiz Airão, um menino que um dia me ouviu tocar e resolveu se tornar baixista. Usando o senhor como referência. Então, legal. Isso é fantástico. Isso daí é as coisas, né, as magias que a música proporciona pra gente, né? Exatamente. Agora, falando de educador musical. Em certo momento, você passa a se dedicar à educação musical. Como nasceu essa decisão de ensinar? Olha, cara, foi assim, de uma forma incrível. Na época, como eu te disse, para a gente se apresentar nos clubes, essas coisas todas, você tinha que ter a carteirinha da Ordem dos Músicos. Você tinha que pagar uma anuidade, tudo ali certinho. E na época, em Catanduva, tinha um delegado da Ordem dos Músicos, o senhor Arno, que a esposa era dona de um conservatório, a dona Mausi. Que é a dona Mausi. E eu fui procurar o seu Arno e eu me dei com a dona Mausi. Aí ela chegou para mim e perguntou assim: você toca o quê? Aí eu falei: eu toco contrabaixo. Mas você toca de ouvido ou você lê partitura? Aí eu falei: olha, eu leio um pouquinho de partitura. E aí ela falou: pô, você não quer dar aula aqui? Aí eu não disse que sim, eu não disse que não, porque eu não me via assim, professor de música, eu era um músico. E aí, enquanto o marido dela fez os documentos, eu fui buscar na outra semana, ela chegou para mim e me disse assim: olha, você começa quarta-feira, tal hora, e já tem 4 alunos. E um desses alunos, na época que eu me lembro, hoje, ele terminou o curso comigo, ele prestou um vestibular de música, passou e se formou em músico terapia, o Nelson Costa. Não sei se você ouviu falar. Não. Ele tem um conservatório no São Francisco. E aí eu comecei com 4 alunos de contrabaixo. Mas como os professores de violão que ela tinha na época, tinham feito alguns concursos. E uma professora tinha prestado o vestibular. E eles iam sair. Um dia eu estou
na minha salinha, cheguei lá cheio de métodos de violão e falou, olha, o mês que vem o senhor vai dar aula de violão. Falei, meu Deus do céu. E aí eu fui estudando esses métodos todos, né? E fui começando as minhas primeiras aulas de violão. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela chegou para mim e me disse assim, bom, agora nós temos todos os cursos. Nós temos bateria, flauta, cello, violino, sax, pistão. Agora nós vamos formar uma orquestra aqui dentro da nossa escola. Aí eu falei, pô, beleza. Mas eu não sabia o que viria para mim. Aí quando ela resolveu, ela falou, mas vai ser o senhor que vai ensaiar essa nossa orquestra. Aí eu falei, poxa, eu sempre fui ensaiado pelos outros, agora eu vou ter que ser esse cara, né? Bom, e aí? E as músicas? Como que vai fazer arranjos? Aí eu indiquei para ela um grande maestro, que era de São Joaquim da Barra. O cara fez 4 arranjos, mas nenhum foi legal para os alunos tocarem. Sim. Porque assim, existem alunos e existem músicos profissionais. O cara fez arranjo para músicos profissionais. E a gente teria que ter arranjos para alunos tocarem. Aí ela virou para mim, o senhor que vai ter que fazer. E eu nunca tinha feito arranjo. Portanto, que a minha primeira música, eu acho que eu escrevi ela umas 10 vezes. Eu ia tocar e achava que não estava legal, fazia de novo. E foi essa insistência que eu fui dominando essa arte de escrever para alunos tocarem. E era muito legal, porque nós tínhamos assim, tinha a banda dos alunos que estão iniciando, aqueles alunos que estão mais avançados e aqueles alunos que estão terminando o curso. Aí tem que ir adaptando conforme... Exatamente. Então foi essa, a Dona Mouse que foi aquela pessoa que fez com que eu me tornasse o arte educador que eu sou hoje. Porque às vezes assim, bem poucas pessoas lhe dão oportunidade para você Sim. crescer. E quando você encontra alguém que acredita em você, poxa cara, tudo se torna maravilhoso. Então, eu sempre falo que ela foi a minha segunda mãe. E como era uma escola muito rígida, a gente começou a trabalhar muito, é muito legal com isso. Por isso que hoje, né, a gente tem várias pessoas que passaram pela gente, hoje sendo grandes músicos. Exemplo, eu tenho um menino que estudou guitarra comigo, hoje ele já é um dos grandes guitarristas do Brasil. Então, é essa pergunta que vai vir agora, que você vai falar o nome dele. Qual foi o aluno ou experiência de sala de aula que mais te marcou? Nesse caso, o aluno. Pode ser, né? Eu tenho esse garoto, ele chama Gustavo Martins, ele é de Santa Adélia. E hoje ele trabalha no SBT, ele que escreve arranjos para os calouros lá do Raul Gil, tá? Legal. Ele tem o próprio estúdio dele, onde grava muitas duplas e tantos outros artistas super famosos. Sim. E ele toca ao lado do Edu Guedes, aquele que gravou o tema da Fórmula 1 com Roupa Nova, e com Rádio Táxi, com vários músicos assim famosíssimos, né? Eu tenho outros exemplos eu tenho um outro aluno de Catanduva, se formou em violão comigo e hoje é um dos grandes nomes da música em Curitiba. Ele fez faculdade de música também lá, tá? Dá aula em várias escolas e através do violão que ele aprendeu, ele toca guitarra, ukulele, viola caipira, é um cara que trabalha muito. Nossa. E tantos outros músicos, né, que hoje toca nas noites aqui, que passou pela gente. Pô, que legal. Você acredita que a música tem o poder de transformação social? Pode citar algum exemplo concreto disso? Olha, cara, a gente como educador de
de música, a gente vive muitos e muitos momentos. Eu vou te citar um que me emocionou muito. Um senhor, ele era motorista de caminhão durante a vida inteira. De repente ele teve que fazer uma cirurgia da coluna. Ele não foi bem sucedido, ele paralisou um lado do corpo. E um dia ele fazendo fisioterapia, ele muito nervoso, muito agitado, e ele falou, pô, eu preciso acabar com essa minha vida, porque é isso, é aquilo. E aí a moça da recepção falou, por que você não estuda um pouquinho de música, um pouquinho de violão, para que você possa preencher esse vazio que você tem? Aí falou, pô, mas quem é o louco que vai ensinar violão para mim? É isso, é aquilo. Aí falou, eu conheço um cara, eu vou te dar o telefone dele, você liga para ele, você vai ver o quanto que ele vai te ajudar. E ele me ligou, e eu comecei a dar aula para ele, ele chegou para mim, olha, seu Olímpio, o senhor não vem com outras músicas, eu gosto de música caipira, aquelas bem velhas assim, sabe? É isso que eu quero. Ele começou a fazer os primeiros acordinhos, foi indo, e aí um dia ele me manda uma mensagem, e dizendo assim, seu Olímpio, o senhor é o anjo que Deus mandou para mim, porque durante 3 vezes eu tentei o suicídio, mas depois que eu conheci o senhor, eu conheci o violão, eu quero mais é viver. Olha que coisa linda, né? Isso aí que nos, né, nos fortalece. Sim. O senhor Olímpio, falando de memórias e bastidores, você deve ter vivido muitas histórias curiosas nos bailes. Pode compartilhar alguma coisa que ficou na memória? Alguma coisa inusitada, engraçada, assim? Olha, eu vou te contar uma. Eu tenho várias histórias, mas essa, cara, foi assim fantástica. Como a orquestra do meu pai, a gente estava tocando em Ponta Porã. E naquela época, os clubes não tinham o conforto que os clubes têm hoje. Toalete para os homens, para as mulheres. Lá não, os homens tinham que ir na rua. E imagina você tocando baile, você não tinha tempo de ir na rua. Então, ali no fundo do palco, colocaram as caixas, tudo, e um dos músicos foi fazer xixi ali. Mas no que ele fez xixi, esse xixi desceu num salão que tinha embaixo, onde os caras jogavam baralho. E um cara, com aquele chapéuzão Panamá, o xixi começou a cair no chapéu do cara. O cara virou assim, pô, estão fazendo xixi em mim. E o cara subiu que nem um louco para cima do palco. No que ele abriu o paletó, 2 revólver. Nossa! E ele falou, eu quero saber quem fez xixi em mim. E nós, assim, aqueles músicos todos, vou dedar o cara, que jeito, entendeu? E aí o cara teria que matar todos, né? Essa foi uma cena, assim, realmente incrível. Foi muito legal a gente ter vivido isso aí. A música... nos anos 60 e 70, a música ao vivo era uma das festas, como a gente estava comentando agora, os bailes e tal. Como você compara aquela época com a atualidade de hoje, que hoje muitas festas, os DJs estão dominando, né? Tomando o lugar de muitos músicos. Hoje assim, a gente vive isso. Veio os DJs e hoje os super teclados que você tem tudo. Sim. Hoje o tecladista programa ali baixo, guitarra, bateria, tudo. E ele sozinho faz a festa. Então eu sinto a falta do músico no palco, entendeu? De você ver o músico ali tocando, entendeu? Porque tem muitas pessoas que adoram ver o baterista tocando ali, olha o guitarrista, e hoje você não vê, é só ausência. Sim. Né? Até sobre isso, eu estive um dia, na época que a gente fazia com o Aguinaldo Raiol, ele trouxe um pianista para acompanhar ele. Aí ele não usou a nossa orquestra, veio só esse pianista. Esse pianista, ele era o grande mestre da melhor escola de música do Brasil, que é Tatuí. E ele era o cara
que fazia tudo ali, o famoso maestro Neves. E o maestro, conversando comigo, falou: Olímpio, você acha que é justo? Nós tínhamos 14 músicos, inclusive tinha um músico de Catanduva que tocava com ele, o Amador Longini. Conheço. E ele falou: agora substituíram os meus músicos por esse disquete. Os famigerados VS da vida. E aí ele falou: olha, eu sinto assim vergonha de estar usando isso, mas é que 14 músicos para viajar é caro, para o hotel é caro e para o cantor é caro. Que coisa, né? Se você pudesse dar um conselho para o Olímpio de 11 anos, que estava começando a estudar música, qual seria? Olha, cara, eu acho assim, eu sempre agradeço muito assim a Deus, assim, de ter sido aquele músico que eu não fui corrompido por drogas, essas coisas todas, né? Eu agradeço muito. E eu só acho que a oportunidade que muitos músicos têm hoje, naquela época era muito difícil. Era muito difícil, né? De você... Porque eu acho que hoje o músico, para ele viver dignamente de música, ele tem que estar ao lado de grandes artistas. Hoje, não mais os bailes, hoje são os shows que o músico depende para estar vivendo. Sim. Até mesmo os músicos que hoje tocam nos bares, lanchonete, o cachê é muito pequeno, né? Enquanto os músicos que fazem shows é um cachezinho melhor, né? Dá para o cara sobreviver legal, né? E então é isso que a gente sente, que na época da gente, a gente não tinha grande chance. Não tinha tanta exposição, Não, né, como não tem tinha. hoje, né? Uhum. Como gostaria que a sua trajetória fosse lembrada pelas próximas gerações de músicos? Olha, eu acho que pelo aquilo que a gente fez, com tanto amor, com tanto carinho, hoje a gente encontra muito isso. Às vezes assim, a gente encontra pessoas que nem, até mesmo aqui vindo pro estúdio, eu encontrei a Bida, encontrei o Léo. O Léo, a gente tem uma grande história. Sim. Que o pai do Léo um dia me deu um abraço forte, porque quando o Léo se formou em bateria pelo conservatório, eu compus a música de formatura dele, que eu coloquei o nome Brincando com Léo. Sim. Então era uma fusão de bateria e contrabaixo. É como se nós dois estivéssemos conversando, cada um com seu instrumento. Olha só. Que legal, né? Existe algum projeto, algum sonho que o senhor ainda pretende realizar, matéria, se falando de música? Olha, eu atualmente eu estou fazendo esse projeto para Estação Cultura, né? Onde eu dou aula aqui na Estação Cultura e no Instituto Federal. Sim. E a gente está com um sonho ainda de formar uma orquestra de violões. A gente está trabalhando muito para que esse projeto aconteça. Eu quero ver se nesse final do ano, quando a gente fechar o ano, já apresentar esse processo. Às vezes é muito difícil de trabalhar com, às vezes, desistência de alguns alunos. Quando você conta com um aluno que está crescendo legal, ocorre um problema que ele tem que parar, tudo, né? Mas a gente é insistente, a gente continua a fim de realizar esse sonho. Que legal. Uma pergunta aqui que eu era para ter feito até antes, mas eu vou fazer agora. Você já trabalhou ao lado de artistas renomados. Quais os nomes daqueles que mais te marcaram e o que você aprendeu com essas experiências? Artistas que você dividiu o palco, você acompanhou como músico? Cara, eu vou voltar no circo. Sim. Eu estava na cidade de Campos do Jordão, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, estou no hotel tranquilo, de repente chega o carro do circo.
Falou, Olímpio, ó, você tem que ir no circo agora. Eu falei, pô, mas no circo agora? 4 horas da tarde? Não, você tem que ir. Então, vamos lá. E eu, quando fui chegando no circo assim, eu vi no fundo um carinha de camisa xadrez e uma sanfoninha pendurada. E eu, quando foi chegando perto, eu falei, não, você tá brincando. Esse cara é o Mazzaropi. Mazzaropi. Então eu fui tirado do hotel para ir no circo para ensaiar para tocar com o Mazzaropi. E eu que era um fã dele, eu já era fã dele, assistindo os filmes dele e tudo, eu falei, poxa, imagina eu com o cara aqui, sabe? Então aquilo foi assim fantástico, né? E eu estive com tantos outros grandes artistas como Altemar Dutra. Eu tive o privilégio de conhecer, de conversar muito com ele. Talvez os artistas que a gente trabalhou mais foi Aguinaldo Rayal e Francisco Petrônio, muito com Tony Angeli, muitos shows com ele. Agora, talvez o que eu mais trabalhei, Jamelão. Jamelão, a gente fazia muitos bailes junto com ele. E Demônios da Garoa, a gente já fez muitas vezes também, entendeu? Mas um artista que me marcou muito foi o Francisco Egídio. Tipo assim, a gente tive com Gessé, com tantos outros grandes cantores. Mas o Francisco Egídio foi assim, pela educação, pela elegância dele, humildade, pelo carinho dele, super humilde. A gente teve um dia, fizemos em Santa Bárbara do Oeste, a gente tocando baile, foi fazer o show, terminou o show, foi pro hotel dormir, e a gente terminou o baile, aí que nós fomos dormir. Eu acordei, era umas 9 e pouca, já não servia mais o café no hotel. Eu louco para tomar o meu cafezinho. No que eu ia descendo a escadaria do hotel, o Egídio ia subindo. Falei, pô, mas você já está acordado, você vai onde? Falei, tô louco para tomar café. Falou, vem comigo. Que legal. Ele me levou na cozinha do hotel, ele serviu o café para mim. Aí eu falei, poxa, olha só, um cantor super famoso, porque aquelas marchinhas de carnaval, tudo que ele gravou, as novelas que ele fez, os filmes. Falei, puxa, um cara desse servindo café para mim. Que legal, né? Então é muito legal isso. O que o senhor ouve em casa? Quando o senhor está em casa de boa, no lazerzinho, você gosta de ouvir que tipo de música? Cara, eu ontem estava ouvindo, eu gosto muito assim de música instrumental. O Brasil você não tem nada rolando. Mas você procura lá no YouTube, você acha tanta gente boa. Então eu estava ouvindo uns grupos ontem que eu fico bobo de ver o quanto que essa moçada estão tocando. Pessoas, músicos jovens, e a gente fala de funk. Os caras tocando funk instrumental, que é uma barra tocar. Que linha de baixo muito difícil, teclado. Falando do original funk mesmo, né? Exatamente. A black music antiga, da antes disso. Cara, muita gente jovem tocando muito, entendeu? Então, hoje em dia os músicos estão partindo muito para essa linha mais groove, né? Essa linha da black music, né? Exatamente, cara. Mas pauleiras mesmo, assim, sabe? Aí a gente fica assim. E o legal que eles tocando e tendo um público curtindo aquilo que eles estão fazendo, né? Legal. Então, eu acho que hoje eu sinto a falta da música instrumental. Entendeu? E que hoje a gente vive o nosso momento, somente o Brasil, que a gente vê grandes eventos com músicas sertanejas. Agora parece que está vindo grandes cantoras, que nem a Maraia e tantas. Eu admiro muito esse trabalho dela, que uma cantora incrível, está, acho que no Brasil em setembro agora, né? Agora acho que tem essa temporada de Mariah Carey, né? E vem outros grandes... Geralmente, né, esses artistas da black music, né, americana, que tem uma
que tem essa pegada de contrabaixo. Acho que é isso aí que chama, né, gente? Agora, a Maréia, um dia, numa entrevista dela, a gente falando sobre racismo agora. Sim. Perguntaram para ela, Maréia, você é essa super artista que você é, por que as suas back vocal são negras, obesas? Ela virou assim, olha, quando eu comecei, elas estavam comigo. E eu duvido que no mundo exista outras melhores que elas. Isso aí. Então, aí ela me ganhou. E se a gente for ver, né, elas já aprendem desde criança na própria igreja ali, né? Exatamente. Cantar, já tocar, exatamente. já vem de berço aquilo ali. A gente vê a história de Ray Charles, sim, Stevie Wonder, sim. São músicos assim incríveis, né? Inclusive, principalmente eu, né, particularmente falando, eu sou um cara que ouve muito isso daí, Black Music antigas, anos 60, 70, 80. Só a gente começar a falar disso daí, a gente não para mais. Você lembra do Cassiano, né? Cassiano, essa turma, meu Deus. Hildon, Tim Maia. Nossa senhora, a banda Black Hill. Até esse meu sobrinho, o Mauro Luiz, tocou uma época com a banda Black Hill, com Black Hill. E ele conta que a pauleira que era... E eu me lembro que, como baixista, a música que mais me judiou foi um tema do Black Hill, chamado As Locomotivas. Sim, eu conheço. Cara, eu fiquei, eu acho que uns 4 meses rodando o disco e com a partitura para mim tocar pelo menos 80% do que o cara tocava, entendeu? Mas era meu Deus do céu, era... Inclusive, outro dia... Estava falando até com o Juninho Silva, estava aqui na entrevista, falando de Black Music. Você conhece Earth, Wind & Fire, né? Que é uma das maiores bandas, né, de soul e funk, né? E você sabe que acho que não sei se é o Maurice White, que ele era Maurice White, acho que ele era um dos vocalistas e era o que comandava geral da banda. Ele disse, tem um vocalista, eu esqueci o nome dele, um que faz um falsete, faz aquele falsete. Ele é muito. Diz que ele se inspirou no Milton Nascimento, olha que coisa de louco. Que coisa. Eu vi uma entrevista dela disso aí, ele se inspirou no Milton Nascimento, fazendo aqueles falsetes, aquelas coisas. Porque o Milton, que benção que é o Milton, né? É uma perfeição de afinação, interpretação. Sim. E o compositor também que ele Por isso que eu lhe digo, o Brasil, cara, é o berço da música, né? Você começa a ver o trabalho desses grandes artistas, Milton, Chico. Eu vou muito assim, eu às vezes converso muito com os meus alunos, não só mostrando a melodia, a harmonia, mas mostrando, olha a letra que esse cara fez. Sim. Entendeu? Porque, às vezes, assim, é necessário você entender a mensagem dessas letras. Sim. A gente vê o Ivan Lins, meu Deus, são muita gente boa. É muita gente boa. Seu Olímpio, para encerrar, qual foi a maior lição que a música te ensinou até hoje, tanto como artista quanto como professor? Olha, cara... Como professor, eu vou dizer de um aluno que eu não tive o prazer de dar nenhuma aula para ele. Na época, o conservatório da Dona Mausi era na rua Aracaju. Tinha um garotinho de mais ou menos uns 9, 10 anos que tinha o sonho de aprender a tocar guitarra. Mas a Dona Mal chegou para ele, olha, seus dedinhos, olha só, a guitarra é corda de aço, vai te machucar os seus dedinhos. Faz um ano de piano para depois você fazer guitarra. Ele estava fazendo o ano de piano. E era aquele garoto, quando a gente tinha ensaio, ele colocava estante, sempre ali ajudando a gente, né? E o pai dele comprou a guitarra dele, comprou o cubo, fez a matrícula dele, tudo certinho, para ele começar
no próximo ano. Mas aí pintou as férias de janeiro, né? E ele, com os primos, com o irmãozinho dele, brincando numa chácara, acharam um pedacinho de pau que virou um revolvinho, essa coisa tudo, e um correndo atrás do outro, aquela brincadeira de criança. Mas o irmãozinho dele passou, tinha uma porta aberta, tinha uma espingarda pendurada. E ele pegou essa espingarda e apontou para o irmãozinho. Tinha 12 chumbinhos. Pegou bem na cabeça desse menininho. E quando eu cheguei no velório, esse pai desse menino veio e me disse uma frase que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Sabe, mestre, o nosso artista se foi antes de tocar o primeiro acorde na sua guitarra. Nossa. Então isso, como arte educador, isso doeu muito, 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 entendeu? E um lado bom, assim, foi um dia que eu cheguei para tocar um baile em Sorocaba, tinha um show com um cantor internacional. E esse cantor viria com um trio, piano, baixo e batera. Só que no que foram sair do Rio para São Paulo, cadê o baixista? Ele não apareceu. Então foi o piano e o batera. E a gente havia tocado um baile na sexta-feira, e a gente foi pro hotel, a gente só vai no clube na hora que vai tocar mesmo, né? Já estava tudo montado, então cheguei lá, os caras loucos atrás do baixista da banda. E aí eu cheguei, mas não tinha tempo de fazer ensaio nenhum. Já estava na hora do baile, o povo já chegando todo. E aí veio o empresário falou, olha, o nosso baixista não veio, será que você pode tocar? Eu falei, poxa, cara, mas que jeito. Não, tem um maestro aí que ele escreveu todas o repertório, tudo, e eu tô vendo que você lê. Eu falei, cara, eu leio mais ou menos, né? E aí o pianista veio, olha, é mais ou menos assim, é simples, tal, você vai pelo meu sinal, tudo, né? E, bom, aí chegou a hora do show. Imagina você com a pasta e você tocando um e pensando já na outra, qual será a próxima música, né? Então, a gente fez o show, eu terminei o show, graças a Deus, deu para tocar tudo que estava ali. E quando terminou, veio o pianista. O pianista falou, pô, quero te dar os parabéns, quero te dar um abraço e quero falar para você, um dia que você for em São Paulo, você precisar de alguma coisa, você me procura. E o que você fez melhor do que o cara que eu ensaiei com ele a semana inteira. Que legal. E eu sou o maestro Zezinho do Silvio Santos. Olha aí. Aí eu falei, meu Deus, eu toquei com o cara sem perguntar o nome do cara, sem Mas nada. você já conhecia ele? Não conhecia. Eu nunca tinha visto. Você nunca tinha visto. Porque sempre aparece lá no Silvio Santos, maestro Zezinho. Quantas notas, né? Então você não vê o cara. E de repente você tá ali tocando com o cara e o cara chegar para você e falar, poxa, cara, você foi... Para mim foi assim, tudo que valeu, tudo que eu aprendi naquela noite um elogio desse, a gente colocou, né? Que lindo, isso é muito lindo. Gente, é isso aí, né? Tava tão bom, pena que tem que terminar, né? Hoje a gente teve a honra, né, de receber esse músico fantástico, que hoje é um cidadão catanduvense, com certeza, já faz muito tempo que ele mora aqui. E eu tenho certeza que vocês adoraram esse episódio. E vai servir como lição, né? Para você que tem a intenção de ser músico, tá aqui um bom exemplo e tá aqui um bom professor também. Quero agradecer a presença do seu Olímpio Rodrigues Trindade, nosso músico maior. Muito obrigado, meu amigo. Eu que sou grato pela oportunidade de estar contando páginas da vida, né? Que essa vida tão maravilhosa que só a música poderia me dar. Só a música proporciona. Muito obrigado, gente. É isso aí. Câmara Musical. Até a próxima. Valeu!